Aqui estamos com o toque do dia, essa satisfação de anunciar a palavra de Deus e chegar até você. Assim, nesse tempo corrido que nós estamos, com tantas coisas, com tantas notícias, e nós queremos chegar com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos convidando irmãos de diferente idade, de vários lugares, debaixo de vários pastores, irmãos que estão trabalhando ativo na obra, que estão acompanhando os acontecimentos que estamos vivendo nesses dias. E hoje nós convidamos o Wilder, que é membro ali da igreja neotestamentária da Nova Corumbá, o pastor Marismar, e o Wilder está colaborando com a obra ali. E hoje nós chamamos ele para participar pela primeira vez aqui no Toque do Dia, né? Para que ele também tenha uma cadeira cativa aqui no Toque do Dia, para também trazer o recado, o que o Senhor Deus está mostrando, né? Na sua ótica, né? No seu prisma, o que ele está enxergando nesses dias e traduzindo através da palavra de Deus. Então vamos chamar o Wilder, que ele deixa o seu recado aqui no Toque do Dia. Por favor, Wilder, chega até aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando aqui. Agradeci bastante a Deus por ter essa oportunidade de estar anunciando a palavra dele, né? E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a gente pudesse escolher ser um animal, que animal você escolheria ser? Bom, eu vou dar um exemplo de mim. Há muito tempo atrás, quando eu era pequeno, eu sempre quis ser um leão. Mas por que um leão? Porque o leão é o rei da selva, né? Ele, todo mundo respeitaria, né? Por mais que ele seja grande, ele é silencioso ali na mata, não faz barulho e pega suas presas, né? Então, assim, o leão tem um respeito, ele é imponente. Então, eu sempre quis ser isso, tá? E vocês? Qual animal vocês escolheriam? Já parou para pensar? Então, vamos pensar um pouquinho. Qualquer animal que você escolher, tenho certeza que tem o seu sistema de defesa, né? Vou dar um exemplo do leão, que eu gostaria de ter sido. O leão, o sistema de defesa dele são as garras, a patada dele, a mordida, né? E todos os animais que você escolher, ele tem um sistema de defesa, tá? E qual o sistema de defesa? Eu vou te dar um exemplo do quero-quero, que é um pássaro. Todo mundo fala assim, um pássaro não vai ter sistema de defesa. Então vamos lá. Um quero-quero, se ele coloca o ninho de um lado, ele fica do outro lado. Caso você passe próximo ao ninho dele, o quero-quero dá um rasante, certo? Até chegar perto de você e ele fecha a asa dele, onde aqui fica um esporão. Esse esporão, se ele pegar em qualquer parte do corpo de um animal ou de uma pessoa, ele rasga. Então, todos os animais têm um sistema de defesa. Veja que interessante, tá? Que animal Jesus então nos compara? Vamos ver que animal? Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então o Senhor nos compara como ovelhas. Mas peraí, vamos tentar entender. Por que ele compara a gente como uma ovelha? Vamos saber a diferença da ovelha e do bode. O sistema de defesa da ovelha, qual é? Antes de eu te falar, vamos falar do bode. O bode é aquele que tem o chifrezinho aqui. O sistema de defesa dele é a cabeçada. Se você perturbar a mente dele, ele vai vir com a cabeçada e vai bater em você. E o bode? E a ovelha? A ovelha não tem sistema de defesa. Olha que interessante. A ovelha não
tem sistema de defesa. É um dos únicos animais que não tem sistema de defesa. E o Senhor nos compara justamente com a ovelha. Para quê? Para que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor, tá? Então ele não escolheu a ovelha à toa, ele escolheu a ovelha para sermos dependentes totalmente do Senhor, tá? Então vamos lá, Mateus 25, 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja como que o Senhor fala. Olha só, ele separa as ovelhas dos bodes. Quem tem sistema de defesa e quem não tem sistema de defesa, tá? Então veja bem, o Senhor separa. É igual o joio do trigo. No final dos tempos, o Senhor separará o joio do trigo, o bode das ovelhas. Então, o Senhor quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle, certo? Totalmente dependentes dEle. A ovelha, ela depende completamente do seu pastor para comer, para beber, para tudo, para tudo. Vamos entender um versículo. O Salmos 23, vamos ler ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é um dos versículos mais completos que tem na Bíblia e o mais conhecido. Mas será mesmo que nós entendemos como é ele? Será que nós entendemos cada ponto desse versículo? Vamos lá. Vamos passo a passo para podermos entender ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja bem, o Senhor aqui está comparando a gente como ovelha, que depende completamente do seu pastor. E se você tiver um pastor que é o Senhor, ele vai te trazer tudo o que a gente precisa, tá? Nada faltará, certo? A ovelha depende do pastor para tudo. Então vamos lá, vamos tentar entender mais. Deitar-me faz em verdes pastos. Os pastos são o quê? Onde a ovelha come, tá? Que elas ruminam, certo? Então elas comem pasto, tá? Por isso que o Senhor fala verdes pastos, tá? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso aqui é interessante. Porque se a gente for parar para entender como funciona a ovelha, vamos lá. A ovelha, ela não toma água que estiver em movimento. Ela morre do lado de um rio ou de um córrego, mas ela morre de sede e ela não toma a água. Por qual motivo? Porque toda a água que estiver em movimento, ela tem medo de se afogar, certo? Então, por esse motivo, o Senhor fala aqui, ó, guia-me mansamente a águas tranquilas. O pastor, ele tem a sua vara, certo? O que ele faz? Ele pega a vara, faz um risco no leito do rio, guiando aquela água até um certo ponto, certo? Aquela água vai seguir aquele caminho até chegar àquele ponto e ela parar. Quando ela parar de movimentar, aí a ovelha vem e toma a sua água, tá? Olha que interessante como a gente começa a entender o significado, por que Deus fala para sermos ovelhas, tá? Dependência, tá? Até da água, a ovelha depende do pastor. Então vamos lá.
refrigera a minha alma. Bom, interessante. Antigamente, quando eram levados uma grande quantidade de ovelhas de um lugar a outro, eles enfrentavam muito sol, tá? As distâncias eram muito grandes, então eles precisavam refrescar as ovelhas. Mas veja bem, a ovelha ela tem muito pelo, então se você pegar a água e jogar em toda ela, você cozinha ela, você vai aumentar o calor do corpo dela se você molhar a pele dela, certo? Então, refrigera a minha alma. Aí você para pensar, quantas vezes alguém já ouviu a mãe, o pai, falando assim, tá com calor? Molha lá a cabeça, lava a cabeça, molha o pescoço, que vai refrigerar seu corpo. E é exatamente isso que acontecia com as ovelhas. O pastor ia lá, pegava a água e molhava a cabeça da ovelha, refrescando todo o corpo, sem danificar ela, porque não vai jogar água nas costas nem cozinhar ela com o sol, certo? Então você molhava somente a cabeça, refrigerava o corpo, tá? Então refrigera a minha alma, tá? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então se a gente tiver com o Senhor, Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça, tá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, quantas pessoas passaram pelo vale de Baca, que é o vale que a gente fala que a gente está passando por provações. E quantas vezes a gente reparou que o Senhor estava lá com a gente. O Senhor não abandona os seus, certo? Ele sempre está ali, dando um escape, tá? Então, quando fala assim, que o Senhor está ali, né? Por mais que estivesse passando por algum problema, a tua vara e teu cajado me consolam. O que isso quer dizer? Que quando você está ali, o Senhor está te guiando a andar no caminho correto, no caminho certo, tá? Então, o pastor, quando vê que a ovelha está querendo desviar ou que está passando por algum problema, ele vai com a vara lá e guia ela novamente para o seu caminho. Se ela insistir em ir para o caminho errado, ele dá umas varetadas na perna dela e ela endireita o seu caminho novamente para poder seguir, tá? Um versículo muito interessante que fala, está em Lucas 15:4. Lucas 15:4. Que fala assim: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? Então veja bem, você tem 100 ovelhas, 99 ele vai deixar ali, segura, para ir atrás de apenas uma, tá? Porque essa uma é importante. Quando ele fala dessa uma ovelha, ele está falando de cada um de vocês, cada um de nós, certo? Então, se você estiver em algum vale, o Senhor vai estar ali. Só que tem que saber se a gente está sendo corrigido por Ele, para mostrar algum erro nosso, tá? Ou se Ele está chamando você para a presença dEle, tá? Então, o Senhor às vezes está nos corrigindo, porque como um pai ou como uma mãe corrige um filho, Ele também nos corrige, pois Ele é nosso Pai e o nosso pastor, certo? Aí ele fala aqui, e o teu cajado me consolam. Muitas das vezes a gente passa por algum problema e acha que a gente está só. E aí o Senhor vem, pega o seu cajado, coloca na ovelha, a ovelha sabe que tem alguém ali cuidando dela. Então ela fica mais calma, mais tranquila. Por mais que ela esteja numa ribanceira, alguma coisa, ela sabe que o pastor vai estar cuidando dela. É a mesma coisa da gente. Se a gente saber que Deus está ali com a gente sentir a presença dele do nosso lado, a gente vai estar muito melhor enfrentando os problemas. Porque a gente sabe que a gente tem um pastor ao nosso lado, tá? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso aqui é muito importante.
existe apenas uma passagem, um livro na Bíblia que fala a única pessoa que fez isso aqui, que é o livro de Esther, tá? O livro de Esther, ela fala exatamente: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem que vai fazer isso hoje em dia? Na presença dos seus inimigos, você vai fazer uma mesa para o seu inimigo. Quem? Ninguém, né? Pois é, Esther fez. Então vamos entender um pouco sobre Esther. Lembrando que Esther é o único livro que não menciona a palavra Deus, nem Jesus. Naquela época era só Deus, Jesus ainda não tinha vindo. Mas não fala em momento nenhum o nome de Deus, mas mostra em todas as atitudes dela o quanto ela seguiu o Senhor passo a passo, tá? Então vamos lá. O rei Assuero, eu vou resumir, tá? O rei Assuero, ele estava em busca de uma mulher, tá? Então, foi apresentado várias mulheres para ele e no meio delas a Esther, certo? Seu tio, Mardoqueu, que foi quem criou a Esther, apresentou a Esther lá e tal, e ela era muito formosa, e o rei Assuero se encantou por ela e ficou com ela como esposa, certo? Nesse meio tempo, houve um complô que estavam armando para matar o rei Assuero. E o Mardoqueu, ele foi lá e avisou o rei que estavam tramando algo contra ele. E aí ele foi lá, tomou as providências e viu que era verdade, afastou todas aquelas pessoas dali. E aí ele colocou no lugar do braço direito dele o Hamã, certo? O Hamã, ele foi promovido no cargo. Chegando lá, o rei apresentou ele como cargo e todos se ajoelharam perante o Hamã. E o único que não se ajoelhou perante o Hamã era Mardoqueu, o tio da Esther, certo? E a Esther também não. Então vamos lá. Por que eles não se ajoelharam? Porque eles eram judeus. E o rei Assuero não sabia, certo? Passando os tempos, o Hamã pegou e fez um decreto. Junto com o rei, tudinho, colocou lá, o rei assinou, que ele tinha livre liberdade com o rei assinou para que matassem, exterminassem os judeus. E aí, Esther não sabia de nada. Veio o Mardoqueu, o tio da Esther, e explicou para ela, falou: tá acontecendo isso, o pessoal fez uns decretos para acabar com o povo judeu. A Esther falou o seguinte: vamos, todo o nosso povo, entrar em jejum e oração durante 3 dias, certo? Durante 3 dias. Então eles ficaram em jejum e oração durante 3 dias. A Esther pegou esses 3 dias, fez as suas orações, fez o seu jejum, e após os 3 dias, ela foi até o rei Assuero. O rei Assuero tinha um local específico para ele, e na frente desse local existia um pátio, certo? Que era como se fosse um pátio que você passava para outros lados. E ela foi e chegou até esse pátio e ficou de frente para o local que era a sala do rei, tá? Que ela não tinha autorização para entrar ali na sala do rei. E o rei Assuero viu, chegou até ela e falou: minha rainha, o que você deseja? Me pede o que quiseres que será seu. E ela falou: não, eu queria fazer um jantar para você e com a companhia do Hamã. Ela falou: pois não, pode fazer, o que pedires será seu. E aí falaram para Hamã que ia ter esse jantar, essa comunhão com eles ali, essa mesa. E o Hamã deve ter ficado muito empolgado. Pô, peraí, me estão gostando do meu serviço, porque a rainha nunca chamou ninguém, chamam eu para poder participar de um banquete. Então assim, ele deve ter se sentido muito lisonjeado, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender mais uma outra coisa. Hamã fez uma estrutura para enforcar Mardoqueu, tá? Ele já tinha feito uma estrutura para enforcar Mardoqueu. Beleza. Então voltamos lá nesse banquete. Chegou lá, Esther fez aquela mesa, o rei sentou,
Ramã sentou, eles começaram a comer e começou a conversa. E nisso o rei mais uma vez falou: me pede o que quiser que será seu. O que você deseja? E aí Esther falou assim: eu sou judia e o Ramã fez um decreto para matar toda a minha família. E eu sou judia. Então o rei ficou extremamente furioso. Saiu da sala, foi até o saguão ali onde ela estava, onde ela tinha ido chamar ele. E nisso, nas escrituras, dá para você entender que ele devia estar falando: não, pelo amor de Deus, fala outra coisa, muda isso aí, ele vai querer me matar, pelo amor de Deus, não faça isso não. E o rei voltou, certo? E deu um decreto de matar o Ramã na própria armadilha que ele fez para Mardoqueu. E pediu para tirar todo o decreto para que ninguém matasse nenhum judeu. Então veja que interessante. Esther fez exatamente o que está no versículo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem mais fez isso? Ninguém. Em toda a palavra, apenas Esther. Presta atenção, olha que interessante. Ela chamou o inimigo, fez uma mesa e expôs o problema, sem briga, sem discussão, sem nada, pro rei. E o rei foi lá e tomou suas medidas, certo? É muito interessante. A palavra de Deus, toda ela tem um significado. Cada ponto, cada vírgula tem um significado. Tudo se encaixa, todas as histórias bíblicas se encaixam uma na outra. É só a gente ver e analisar. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Voltando daqui para a ovelha. Como você andava muitos quilômetros, quem não lembra da época do retiro, que a gente ia lá prestar atenção no retiro, no meio do mato, o pessoal querendo prestar atenção à noite, e aqueles bichinhos ficavam assim, você tentando prestar atenção, os bichinhos passando assim, e aí você atrapalhava você prestar atenção. O que acontece com as ovelhas? Eram moscas que vinham perto das ovelhas, e aquele zunido da mosca deixava a ovelha completamente perdida. Ela ficava completamente desnorteada com aquele zumbido. Então, quando você coloca óleo, aí olha, presta bem atenção: unges a minha cabeça com óleo. Quando você passa o óleo na cabeça, que eles faziam isso, eles passavam óleo na cabeça da ovelha, ela espantava qualquer tipo de mosca ou inseto ou bicho. Olha que interessante na palavra de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, se a gente prestar atenção e olhar, toda a palavra de Deus, ele mostra quão importante é sermos dependentes do Senhor, né? Então Deus não comparou a gente como ovelha à toa. É para que nós possamos ser totalmente dependentes. Será que nós somos? Será que todas as atitudes que nós tomamos, nós levamos para o conhecimento do Senhor, para que Ele possa nos direcionar? Será mesmo? Ou será que nós estamos tentando ser como outro animal, querendo tomar as nossas atitudes, querendo ser algo que Deus não quer que nós sejamos? Antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, peça a direção ao Senhor, tá? Eu costumo falar muito, eu e minha mãe, a gente costumava falar muito isso. A minha mãe me ensinou isso e eu levo até hoje. Todo ensinamento, se é para ser seu, vai ser seu. Independente de tempo, independente do que seja, tá? O que não é para ser seu, não será seu. E se não for seu, é porque o Senhor não quis. Se for da vontade de Deus, vai ser seu. Então, seja dependente,
Entregue nas mãos do Senhor. Deixe Ele dar as decisões. Deixe Ele providenciar o que é bom e o que não é. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. Então Ele vai saber o que é melhor para cada um de nós. Seja completamente dependente de Deus, tá? Vamos começar a se policiar, porque sem Deus nós não somos nada. A nossa vida passa, tá? E passa muito rápido, certo? Então, assim, deixe os ensinamentos corretos para seus filhos, para suas filhas, porque é uma das grandes coisas que nós temos. Agradeço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe e possa plantar no coração de cada um a semente. Esse é nosso irmão Wilder Almeida. Então, realmente vivemos num tempo onde todos querem ser independentes, né? E Deus nos chama para a dependência, né? Ele vai contra a correnteza, seguir a Jesus Cristo, seguir esse caminho estreito, é ir contra a correnteza, ir para a dependência, esperar a vontade de Deus, o melhor para nós. Ele está disposto, Ele está nos derramando azeite, né? Que é a figura do Espírito Santo, né? Tanta informação, né? Temos que filtrar. E quando temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo para filtrar, para nos proteger nossa mente de qualquer vento de doutrina, né? Qualquer mosca, né? A figura da mosca na Bíblia são os demônios, né? Que leva a enfermidade, que voa em ferida em ferida. Então, o azeite nos protege de todas essas feridas, de todas essas contaminações do mundo, para uma dependência, né? E o Hilder foi muito feliz, né, com esse tema no tempo que nós vivemos. Todos querem independência, né? A mulher quer ser independente do homem, o homem mostrando a sua autoridade, e realmente não há uma unidade. E Jesus Cristo, em São João 17, chama para unidade. E a unidade é a dependência, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E todos aqueles que vão crer, Jesus Cristo fala, todos aqueles que vão crer, que seja um como nós somos. Essa unidade que Deus quer, né? E é só na dependência. O segredo é a dependência da vontade de Deus em nossas vidas, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, tá bom? Queremos agradecer ao Wilder pela disposição de estar aqui no Toque do Dia. E queremos agradecer a atenção de todos. Um abraço.